A paz do Senhor, palavra que Deus me deu, Deus tem me dado algumas palavras, mas hoje Ele me deu uma palavra diferente, está em Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus. E no versículo 4, Jesus responde: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Né? Essa é a palavra que Deus me deu agora nesse instante. Aqui em Mateus 4 começa uma conversa com Jesus. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Né? Tem um povo aí chamado desigrejado, que quer ficar fora da igreja, porque acha que não precisa ser tentado, não vai ver um evangelho light, um evangelho onde o crente não sofre, onde o crente não padece, onde agora é só vitória. Com todo respeito a Damares, porque com essa música Agora é Só Vitória está querendo dizer que vai ter guerras sim, mas que vai ter vitória. Depois de cada guerra vai ter vitória. A vitória é nossa, pelo nome de Deus, né? Como fala, a vitória é nossa, pelo nome de Deus, Jesus Cristo. E aqui começa uma conversa onde Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo tentador. E o diabo é quem fala com Jesus. Jesus chega no ambiente, mas ele não se dirige ao diabo. Ele não pergunta nada ao tentador. O tentador é que fala com ele: se tu és o Filho de Deus. Ali essa conversa do diabo com ele é exatamente isso. Se tu és o Filho de Deus, o diabo fica o tempo todo falando com ele isso. Se tu és o Filho de Deus, porque o que o diabo queria aqui em Mateus 4? Jesus tinha vindo, havia propósito, muitos propósitos há na vinda de Jesus e na morte da cruz. E esse era um dos propósitos. Satanás sabia, Satanás queria que ele desistisse de sofrer tudo, de passar por tudo que ele ia passar, para que não houvesse realmente vitória. O diabo, ele não tem sabedoria, porque a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é o próprio Deus, a sabedoria é o nome de Deus, mas ele é um ser muito inteligente. Ele, ao ver o Filho de Deus aqui na terra, ele falou: está tendo um plano para me destruir, para me derrubar. Então ele começou a arquitetar planos na vida de Jesus, para que Jesus não viesse cumprir o seu propósito. E a conversa toda é dentro da Bíblia, é dentro da palavra, né? Porque não existia a Bíblia, mas a palavra do Senhor sempre existiu. Antes que houvesse dia, Deus já era. O próprio Deus fala: antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, ele sempre existiu. Antes de tudo, Deus sempre existiu e não foi criado por ninguém. É uma coisa que o ser humano quer explicar, mas o próprio Deus disse que as coisas reveladas em Deuteronômio 29, se não me engano, Deus fala que as coisas reveladas são para nós e as não reveladas não são. E o homem, ele fica fazendo perguntas, se questionando em coisas que Deus não está a fim de responder agora, mas que com certeza Deus um dia vai nos responder. Ou nessa vida, no momento que ele quiser, que ninguém manda em Deus, ninguém diz para Deus o que ele deve fazer e como ele deve fazer. Mas tem muitas pessoas que talvez por estarem estudando demais, né? Porque quando a palavra ela acaba matando, quando eu começo a me envolver muito com a palavra, com pouca oração, com pouco jejum, ou seja, com pouca presença de Deus. Eu quero ir no meu próprio entendimento e não no entendimento do Espírito Santo. E aqui começa uma conversa, né, de Satanás com Jesus. E Jesus fala o tempo todo: está escrito. Ou seja, aquilo que os profetas escreveram, que Deus falou, escreve, tinha que acontecer, tinha que ser. Satanás querendo ou não, o que Deus falou que ia acontecer, Deus já fala como se já estivesse acontecido. Deus chama as coisas que não são como elas já fossem, como elas já existem. No mundo espiritual, as nossas promessas já estão lá. No mundo espiritual, elas já existem. E eu gostaria agora de falar, que era algo que Deus estava me falando mais cedo, enquanto eu fazia ali
preparava a comida do meu esposo. Sobre a primeira vez que o diabo falou comigo. Eu tinha 16 anos, eu estava ali em frente ao Parque Ari Barroso, eu morava por ali. Eu tinha 16 anos, mas eu não tinha esperança nenhuma de futuro. E naquela época, hoje é bonitinho, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas Deus está falando aqui comigo. Hoje é bonitinho, as pistas são divididas, mas não era. A passarela em cima era uma pista só, onde os carros iam para lá e para cá. Você tinha que correr, parar no meio da pista, correr mais um pouquinho, parava no meio da pista para atravessar para o outro lado. Uma coisa de doido, né? É ali entre o Getúlio Vargas e o Parque Ari Barroso, ali embaixo do coisa. E quando eu parei do outro lado para atravessar, o trânsito estava muito intenso, né? Estava muito complicado de atravessar ali. E eu, enquanto eu parada, triste pra caramba, o diabo ele não pode ler o nosso pensamento, irmão. Para com isso. Só Deus, anjo nenhum na face da terra, sonda corações e mentes. Isso é de Deus, ele não dá esse dom para ninguém. Ele pode revelar ao profeta um pensamento naquele momento, mas todo o que está dentro de nós, só Deus. Mas Satanás, ele olha para os nossos olhos, ele percebe a tristeza dos nossos olhos, ele estuda a expressão corporal, ele sabe quando alguém fala o nosso olho, né? Nosso olho costuma revelar muito as nossas emoções. Então, ele sabia o que eu estava sentindo naquele momento e ele falou, foi a primeira vez que ele falou comigo. Ele virou no meu ouvido e ele falou assim: se você morrer aqui, ninguém vai sentir a tua falta. Você vai ser enterrada como indigente. E eu parei ali, né? Me sentindo sozinha, sem família, sem ninguém. E pela primeira vez eu respondi ao diabo. Eu falei, é verdade. É claro que era mentira, não era verdade. Mas naquele momento eu acreditei que a mentira de Satanás fosse verdade, né? Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente perde a esperança. Lá em Gênesis fala de uma mulher Agar, onde Abraão despede ela e o filho dela, né? E acaba com um pedaço de pão e um pouco de água. Acaba o pão, acaba a água. Mas há promessa na vida de Ismael. E ela pega o filho dela e bota ao longe para não ver ele morrer. Temos feito muito isso. Temos pegado os nossos sonhos, os nossos projetos, tirado diante dos nossos olhos, tirado dos pensamentos, esperando a morte. E esquecemos que Deus às vezes já até falou conosco, ou usou um profeta, ou que aquele sonho vem da parte de Deus. Mas está demorando tanto aquela promessa de Deus que a gente faz igual H. Nós colocamos de lado. Mas a palavra fala que um anjo vem, fala com ela das promessas que há na vida de Ismael. Então, o sonho dela, o projeto dela não vai morrer, porque a promessa ainda não se cumpriu. E se a promessa de Deus, o que Deus falou, ainda não se cumpriu, não há como nós morrermos. Já sabemos, pô, Deus me fez uma promessa que ainda não aconteceu. Claro, enquanto ela não aconteceu, eu não morro, porque o nosso Deus não é mentiroso. E havia promessas na vida de Ismael. Então o anjo fala que abriu os olhos dela e ela conseguiu enxergar um poço d'água que havia ali. Tem muita coisa que a solução, às vezes, do nosso problema, assim, às vezes está ao alcance das nossas mãos, mas espiritualmente estamos com os olhos fechados, não conseguimos ver o futuro, não conseguimos ver, e muitas vezes pensamos em suicídio, pensamos em acabar com tudo. É isso que o diabo está falando no nosso ouvido, é isso que o diabo está querendo que nós venhamos a fazer, a desistir das promessas que Deus fez na nossa vida, porque estamos com os olhos fechados espiritualmente. E a segunda vez que o diabo falou comigo, eu também não falei com ele. Eu já dei testemunho sobre isso, né? Que entrou um senhor dentro da igreja, né? Aí eu pedi a irmã para orar, a irmã fez uma oração. Tá num desses vídeos aí, acho que como o diabo trabalha. E quando eu botei, mas eu só quero falar sobre essa parte agora, porque esse testemunho sobre o seu João é muito grande. Mas eu quero falar sobre essa parte. Quando eu vi que a irmã estava fazendo a oração e eu olhava e via que tinha alguma coisa errada, eu saí do meu lugar e eu botei a mão nele. E quando eu botei a mão nele, ele manifestou. E quando ele me manifestou, quando ele se manifestou, ele olhou dentro dos meus olhos, que eu comecei a repreender o demônio, mas eu não citava o nome dele. E quando eu comecei a repreender o demônio, ele olhou dentro dos meus olhos, cheio de arrogância e autoridade, né? Engraçado que o perdedor, ele sai, engraçado, você repreende o demônio em nome de Jesus, porque só ele repreende
realmente, nós somos só a ferramenta usada, mas o demônio, ele sai dando gargalhada, ele sai, né, com o nariz em pé. Os crentes andam muito olhando para o chão, muito de cabeça baixa. Isso é tristíssimo. O crente fica sempre de cabeça baixa, cara de triste. O demônio, ele sabe que é um derrotado, mas ele não dá por vencido, ele sai com aquela cara de vencedor. Chega a ser engraçado, mas é. E ele me olhou com aquela cara arrogante e ele falou assim: você sabe quem eu sou? Aí na mesma hora eu ouvi a voz de Deus. Entenda-se isso. Esses nomes não são os verdadeiros nomes do demônio. Conforme o país, a cultura e, né, o ano, o século, os demônios, eles vão levando os nomes. Aqui no Brasil nós chamamos de Zé Pilintra, né? Mas não é realmente. Claro que vai chamar ele por esse, mas em outros países ele provavelmente talvez tenha outro nome. Na África, provavelmente esse mesmo demônio tenha outro nome, né? E há séculos atrás talvez tivesse outro nome, né? Em terreiros de Umbanda talvez tenha outro nome, eu não sei, mas é o nome que Deus deu aquela hora para identificar aquele demônio. E Deus falou Zé Pilintra. Quando falou Zé Pilintra, eu já coloquei a mão e comecei a repreender o Zé Pilintra. Aí ele, de cabeça baixa, ainda arrogante, ele olhou para mim, né, e falou assim: tens tu autoridade para me repreender? Foi a primeira vez que eu conversei com o demônio. Eu não costumo botar a mão nem perguntando para que ele veio. Não sou realmente contra isso, porque quando um pastor fala o que tu veio, as pessoas estão ouvindo os projetos de Satanás e aquilo fica na mente, fica no coração, sim, mas não é meu hábito fazer isso, não. É ele que abriu a boca, assim como Mateus 4, o diabo falou com Jesus, ele veio falar comigo, ele veio me afrontar. E ele falou: tens tu autoridade? E eu botei a mão nele, mais uma vez eu vi Deus colocando a oração na minha boca. E eu falei assim: Zé Pilintra, eu sou salva, lavada no sangue e perdoada. Aí eu falei, né? E para de palhaçada e sai em nome de Jesus. Na mesma hora ele caiu no chão, né? E quando ele caiu no chão, quando abriu os olhos, o senhor tá bem, o senhor tá bem. Aí a igreja que conhecia aquele homem, eu não conhecia, falou: é João, irmã Márcia. E eu falei: o senhor está bem, seu João? E ele levantou bem, né? O demônio foi repreendido, derrotado, já falei, sempre será. Mas eu gostaria de falar por que o demônio perguntou se eu tinha autoridade. Como o diabo trabalha, né? Acaba sempre se voltando nisso. Numa noite anterior, eu dirigi uma consagração, essa consagração, no sábado de manhã. Na sexta-feira de noite, eu estava dormindo, meu marido acordou mais ou menos às 2h pouca da manhã, horário espiritual, 3 horas, é a hora que a gente tem que botar o joelho no chão, porque o diabo está solto, furioso, trabalhando. Ele não vigiou. Ele teve um sonho, onde eu estava traindo ele, né? E existem 3 tipos de sonho. Tem um sonho que é projetado na nossa mente devido a fazer o corre-corre, o dia a dia, né? O nosso olho vê um negócio, o cérebro absorve aquela informação, daqui a pouco o cérebro monta um sonho, né? Então esse é um sonho montado pelo nosso cérebro. Tem um sonho que Deus nos dá, Deus fala comigo, com você, conosco, através do sonho. E também tem o sonho que o diabo dá, que ele projeta. Ele não pode ler a nossa mente, mas ele pode projetar na nossa mente os pensamentos dele, o sonho. E esse sonho, com certeza, veio da parte do diabo. O meu marido acordou e começou a andar como um leão, né? Para lá e para cá, nervoso. E me acordou, me sacudiu, nervosão. E o que foi, meu? O que foi? Ele: você tá me traindo. Você tá me traindo, e gritando. Eu falei: amor, não tô te traindo. Você tá me traindo sim, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu me toquei, né? Eu falei: amor, você sonhou, você teve um sonho. E não, que não sei o que. Aí ficou quase... Eu sou meio exagerada, todo mundo sabe disso. Mas, assim, sem exagero, acho que uns 20 minutos, sem exagero. Gritando isso. E eu sou ruim, perdi o sono. Quando eu perdi o sono, pô, eu tenho que acordar bem cedo. Tinha que acordar bem cedo, com minha mãe é acamada. Eu não dou banho nela bem cedo, mas eu troco a roupa dela, eu boto uma vitamina, eu faço a sopinha dela, deixo pronta. Eu tinha que comprar pão, fazer café, preparar as coisas que
servíamos café na consagração depois para o pessoal entregar jejum. Então tem todo esse trabalho, tinha que lavar quintal, tudo isso, né? O meu almoço eu já fazia na sexta-feira de noite, né? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Eu tenho uma consagração que pode terminar 1 hora da tarde. Eu não vou deixar para fazer o meu almoço quando eu voltar. Eu já fazia o almoço, né? Deixava tudo esquematizado. Então, às vezes, fazia uma saladinha só de manhã, para quando a gente chegar, só esquentar, só ferver o feijão e esquentar o arroz, fritar alguma coisa ou esquentar o que já estava pronto. E então, com todo esse processo, me deu nervoso ter perdido o sono. E eu sou uma pessoa segura pelo espírito, eu tenho um temperamento muito forte. Eu não posso sair da presença do Senhor, eu estou sempre embaixo da presença do Senhor. E eu comecei a andar, daqui a pouco estava eu. Aí estava eu. Aí quando ele viu que eu me irritei, ele deitou, o que me deixa muito irritada ainda. Ele deitou e ficou quietinho. Que acho que aí que ele acordou e viu que ele tinha sonhado, que nada daquilo, né? Mas aí eu perdi o sono, eu comecei. Né? A mulher sábia edifica a sua casa, perdi essa sabedoria nesse instante. Não conseguimos, irmãos, a gente sempre dá uma vacilada e uma errada. As pessoas perguntam, pastora Márcia, por que tu se expõe tanto? Eu me exponho para que as pessoas entendam, para que as pessoas aprendam. Eu já sofri muito nessa vida. E eu não quero que as pessoas sofram. É desnecessário, dá para aprender com os erros dos outros. E hoje eu gostaria que você aprendesse com o meu erro, que aprendesse com esse erro, com muitos erros que eu cometi, eu prego sobre eles. Prego sobre as minhas falhas, sobre meus erros, como Deus tem, cada dia, todo dia, mudado o meu caráter. Né? Quem vê essa Márcia hoje gosta dessa Márcia, amém. Porque você não ia talvez gostar da Márcia anterior. Essa é uma Márcia lapidada. O que Deus não muda a gente por inteiro, ele tira o excesso. Deus nos ama como somos. Ele só tira aquele excesso que atrapalha e continua a nossa personalidade. Ou seja, Deus não tirou meu temperamento forte, mas ele deu uma maneirada, ele deu uma podada. Ele fala, não é assim, minha filha, eu não faço desse jeito. Às vezes, quando eu ainda dou uma vacilada. E eu comecei a gritar, falar. Aí daqui a pouco comecei a chorar. Quando eu vi que o dia estava clareando, às 5 horas, eu não dormia. Eu fui lá para fora com a chave da igreja, que nós abrimos a igreja. Eu comecei a chorar e falei, Senhor, me perdoa ter errado. O Senhor sabe, eu não gosto de dirigir uma consagração depois de uma briga dessa. Se tivesse, Senhor, outra pessoa para eu ligar e falar, irmão, abre a igreja, dirige a consagração para mim, eu daria. Mas, Senhor, eu não sei o que fazer, né? Só tem eu e o João para abrir a igreja hoje. Meu pastor trabalhava, minha pastora trabalhava, uma outra irmã que me ajudava trabalhava, e outras pessoas não, é fato, a maioria das pessoas não querem tomar uma posição para fazer a obra do Senhor, e acaba uns ficando sobrecarregados enquanto outros estão light dentro da casa do Senhor, né? Então não tinha realmente. E eu comecei a chorar, a pedir perdão ao Senhor, e falei, Senhor, se eu não abrir a igreja, hoje não vai ter culto hoje. Que o Senhor possa estar me perdoando meu marido, perdoando meu erro, minha falha, eu ter perdido a paciência. Eu chorava, porque eu não gosto, irmão, de dirigir uma coisa. Eu sei, o meu patrão, ele me conhece, meu patrão é Deus. O meu pai, o meu rei, o meu senhor, a minha vida, entendeu? O dono, meu dono, ele me conhece. Aí eu fui, acabou dando 6 horas, eu levantei, meu marido levantou calado, mas acho que ele se tocou que tinha alguma coisa errada, mas não teve coragem de me pedir perdão naquela hora. Eu também não pedi perdão a ele. E ali ele comprou o pão, fui fazendo coisa, fizemos calado, subimos na moto e fomos. E aí, quando estávamos dentro da consagração, Deus falou comigo assim, eu me sentindo pesada, estranha, sabe? Estranha. E eu varrendo lá de dentro, limpando. E o meu marido varrendo lá de fora, porque na sexta-feira tinha culto, né? Então ficava muito lixo dentro da igreja, copo, papel, né? Muitas vezes a pessoa não entende que a casa do Senhor não é para botar papel no chão, copo no chão. A casa do Senhor tem que ficar limpo, né? Então tirava ali quase uma bolsa de lixo de dentro da casa do Senhor para que o culto começasse assim, com a igreja limpa. As coisas de Deus tem que ser com ordem e decência. Meu marido varria lá fora, né? Também tirava mais outra bolsa. E quando eu estava varrendo, sentindo esse peso, próximo ao altar, Deus falou assim, pede perdão ao teu marido. E eu, na hora, eu obedeci. Eu achava, claro, que ele que tinha que me pedir perdão. Mas Deus mandou eu pedir perdão. Eu entendo com isso que não adianta eu orar, jejuar. Não adianta eu ficar 3 dias no monte e não obedecer. Eu chamei o João e eu
segurei a mão dele, falei, meu marido, eu não oro assim, então eu vi Deus colocando as palavras na minha boca. Eu quero pedir perdão a você, meu esposo, e pedir perdão. E ele também começou a orar, me pediu perdão, e foi varrer lá fora. Menino, nós ficamos leve. Eu ficava tão leve que eu parecia uma pena, sabe? Parecia que tinha vindo um balde me lavado, estava me sentindo limpa e leve. E foi assim que o seu João entrou dentro da igreja. É sobre isso que eu quero falar. O diabo sabe onde estão os planos de Deus, os projetos de Deus. O diabo sabia que seu João ia estar na igreja. E o diabo sabia que eu tinha autoridade para repreendê-lo. O diabo estava projetando uma arma para tirar a minha autoridade. Temos que ficar ligados. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso tem vindo muito na minha cabeça porque alguém me mandou mensagem dizendo que seu marido, né, motorista de Uber, uma menina entrou, pediu o telefone dele para ligar no particular para o Uber, né? Aquela coisa ele deu. Só que ali ela começou a mandar fotos. Essas fotos ficaram na mente dele. O diabo, ele trabalha para entrar na nossa mente. E começou a mandar fotos. As fotos ficaram na mente dele. E ele veio a ter um caso com essa mulher durante 6 meses. E a esposa descobriu. Só que orando muito, né? Ele acordou um dia, viu que tinha uns incensos lá de dama da noite, ele é cristão, levita do Senhor, promessa, ser ungido, estava perto dele ser ungido, o diabo sabia que ele ia ser ungido, o diabo sabia que estava vindo a autoridade do céu na vida dele, ele tem o dom da cura, só de tocar o instrumento, só o barulhinho do instrumento que ele está tocando, pessoas serem curadas, não precisa nem ele louvar, ele só tocando o instrumento, a pessoa ouvindo aquele som, pessoas serem curadas, né? Então Deus tem uma coisa linda com ele. É lógico o diabo ia enviar alguém. Mas só que, graças a Deus, para a glória de Deus, Deus usou alguns profetas, né? Revelou muita coisa, o diabo foi repreendido, ele tirou essa pombagira, porque é uma pombagira. O demônio, ele não tem corpo, ele precisa usar o corpo humano, a boca humana, a mão humana. E uma morena lindíssima, né? Entrou no casamento, mas ele mandou embora, acabou. Só que é interessante que ela mora no Rio de Janeiro. E ele mora praticamente fora do Rio de Janeiro, num município distante. E esses dias a esposa me mandou que ela disse que estava levando o filho na escola e pá, deu de cara com essa amante. A amante estava segurando na mão de um rapaz. O que essa amante foi fazer lá? Né? Tá na cara que a pombagira, né, que está nela, foi lá com um rapaz, talvez para ele ver, porque ia estar passando perto da casa dele, para ele ver, para sentir ciúme, para dizer, ó, tô com outro, tu não me quis. Mas ela, quando o demônio falou com ela para ir até lá, projetar, porque ela acha que isso foi o pensamento dela, a gente serve a Deus ou ao diabo, não existe muro no reino de Deus. Ela foi lá, talvez pensando, ele vai me ver, mas quem viu foi a esposa. Infelizmente, a esposa, somos humanos, né? A esposa, em vez de brigou com ela ali, falou com ela, né? O nome, mas não brigou, só falou. Mas foi para casa e brigou com o esposo. E o esposo se espantou, porque ele não sabia que ela estava lá. O esposo não estava tendo caso. Consegue entender? Só que esse casamento veio a entrar em crise só pela aparição de um demônio ali naquele lugar, né? A esposa não teve sabedoria. E é difícil, irmão. Eu, como pastor, estou te falando que eu erro. É difícil ter sabedoria. Ontem, enquanto eu estava pregando, nesse momento eles estão brigados, nós estamos em oração para que ele venha entender que foi algo que ele plantou, né? Para a esposa hoje estar tão insegura dessa maneira, não está confiando nele, né? Que às vezes a gente quer que confie, porque o perdão ainda tem isso. Se eu perdoo, eu não posso ficar tocando no assunto toda hora, isso é complicado, porque vira e mexe, vem, né? É complicado, a gente realmente tem que entregar o coração a Cristo, né? Falar é fácil, irmão, também passo essas batalhazinhas espirituais, boto muito meu joelho no chão, oro muito, jejuo pela minha própria vida, para que tá sempre perdoando, sempre renovando, sempre limpando o coração. Nosso coração não é lugar de botar lixo, lixo dá bicho, lixo dá mau cheiro.
Nosso coração não é lugar de botar entulho, coisa suja, não. Nosso coração tem que estar limpo. Quando eu perdoo, o meu coração é limpo, essa sujeira não fica. E ontem, enquanto eu estava pregando, Deus me trouxe, né? Como eu falei, muitas pessoas me perguntam, por que, pastora, você se expõe tanto? Para que saiba como o diabo trabalha, para que saiba que os projetos de Deus muitas vezes são parados na nossa vida, falta de sabedoria. Eu ontem pregando, eu falei sobre uma pastora que tinha um monte de filho, um monte de nora, neto, sei lá, e toda a família dela manifestava. E a única pessoa que tinha autoridade de repreender aqueles demônios, que eram legiões, cada filho era legiões, tem noção? E num desses dias, uma menina aqui, vizinha, irmão, fica ligado. Tem gente reclamando do som daqui da igreja, olha que o som nem é tão alto assim. Tem gente pedindo para parar, mas Satanás está solto na rua. Em vez da pessoa ir repreender o diabo, ela pensa assim, meu casamento hoje está light. E amanhã? Salmo 127, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. E amanhã? E tinha uma menina, né? Meu marido, eu e meu marido, a gente passava, a menina paquerava o marido. Meu marido, pastor, paquerava meu marido comigo em cima da moto, né? E eu tô olhando a garota encarando ele, tal. Aí teve um dia que toda a família dessa pastora foi, meu filho já estava no Maranhão, e eu fui, acho que ele já estava, eu só me perdi com o tempo. Eu sei que quem orou foi eu, fui orando e fui empilhando. Eu estava tão tomada para a presença de Deus que eu não estava chegando na igreja abaçada, e eu fui tocando nas pessoas e elas caindo. No geral, quando eu toco, a pessoa está com demônio, mas nem sempre. Quando eu toco, às vezes é batismo com o Espírito Santo. Cuidado com a blasfêmia. Cuidado, se não entende o que está acontecendo, guarda a tua língua. Porque uma das armas de Satanás para levar as pessoas para o inferno é fazer elas falarem besteira, blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus. Essa é uma das armas. E essa arma tem surtido muito efeito, porque é um pecado sem perdão. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não abrir a boca para falar besteira. Às vezes eu toco, a pessoa está sendo batizada, aí cai, está vindo unção na vida da pessoa, ela não, o corpo físico não aguenta a unção, ela cai. Né? E isso Deus levou anos para me explicar, porque eu também não entendia. Mas também, quando a pessoa está com demônio, graças a Deus, a unção que há em mim, que Deus colocou na minha vida para me usar, porque a unção é dele, quando eu morrer, volta para ele. Quando eu toco, se tiver com demônio, o demônio ele não costuma mais ficar gritando, falando comigo, não. A pessoa costuma cair ali mesmo, eu repreendo e vai embora. E eu fui tocando, né? Esse pessoal com legião e pá, o demônio caindo ali. E eu senti uma mão leve, como uma pluma, me empurrar para trás com o maior carinho. Eu caí, glorifica a Deus que eu estava de saião, uniformizado. Vim trazendo a menina num braço comigo, ela caiu sobre a minha perna, eu ajeitei a cabeça dela, nem ela se machucou, nem eu. E ficou. Em casa, a Diana, que me chamou a atenção, a Diana falou assim, mãe, você estava empilhando as pessoas, tu colocou uma menina em cima de outra. Veja, uma família, filhos, noras de uma pastora. Tem alguma coisa errada. Porque quando eu sou ungida pastora, o primeiro lugar onde eu tenho que repreender o demônio é dentro da minha casa. Porque é aqui que ele vai querer trabalhar. É aqui que ele vai querer destruir. Aqui é a raiz. Aqui é o alicerce, então é dentro da minha casa. Eu não posso estar fazendo a obra lá do lado de fora e minha casa está cheia de demônio. Eu primeiro tenho que ser dentro da minha casa, depois lá fora. Começa na minha família, tem alguma coisa errada. Mas vamos lá, vamos continuar para vocês entenderem como o diabo trabalha. Aí eu muito cansada, esses dias que você está muito cansado pensando, vou na igreja, imagina se eu não fosse. Né? Eu obedeço, irmão, eu obedeço, eu estou cansada, eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor, porque eu dou tempo para tanta coisa. Eu tenho tempo para tudo, não tenho tempo para adorar o Senhor. O tempo do Senhor, ele não pode ser roubado. Eu não posso roubar o dízimo do tempo, a oferta do tempo do Senhor. E eu fui para a igreja. Como eu estava muito cansada, e quando acaba o pessoal quer conversar com pastores, né? Eu falei, amor, eu vou andando, depois tu traz a Elaine. Falei sobre isso, que é minha nora, né? Perdendo sangue direto, grávida. E vim embora. Quando eu já tinha atravessado a passarela, eu já estava próximo da minha casa, eu escutei a moto do meu marido, ele buzinando de longe. Só que essa menina, estava na frente com as amigas. Engraçado, é como se eu estivesse invisível, ela não me via.
ela, conforme ele buzinou, ela se virou toda, e eu olhando. Aí ela já ficou acesa. Pensa numa morena linda, 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 com um topzinho que parecia um sutiã com o peito quase todo de fora, um short desse tamanho, descalça no meio da rua, conversando com as amigas. Né? Quando ela viu, ela ficou acesa, já tocou nas amigas, chamando a atenção. Né? E eu tô olhando para ela, sabe? Eu não olhei para trás, eu tinha certeza que era o meu marido. Aí ele parou com a moto e falou: Moto, esqueceu a chave. E nisso, cara, é tão lindo, porque Deus queria me mostrar algo ali. Ela olhava para ele, mas ela não me reconhecia. Ela não me reconhecia. E ele: Moto, esqueceu a chave. Tu ia abrir a porta como? Falando assim com ele, mas de olho nela. A mulher com um bocado disso. Eu vou olhando para ele, olhando para ela. Aí eu falei: Não, eu já vou, leva a Elaine. Aí ele passou de moto, ele não viu a menina, ou fingiu que não viu, porque ele já estava andando assim, né? Porque eu comecei até a brigar com ele, pelo amor de Deus. Ele, irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quer que eu faça o quê? Eu repreendo, que não sei o quê, que nós temos esse hábito triste. O diabo, ele quer trazer confusão e divisão dentro da nossa casa. Então, em vez de eu orar, já estava começando a me estranhar com ele. A minha nora, Elânia, que falou: Sogra, pelo amor de Deus, né? Ele não estava olhando para ela, é ela que estava olhando para ele. Né? Porque eu já estava armando um barraco, né? Assim que a gente fala. E conforme ele passou com a coisa, com a minha nora, a menina se virou toda. Aí que ela não me viu mesmo, porque ela foi acompanhando ele com a moto, né? Acompanhando ele indo. E eu vindo devagarzinho. Aí eu escutei quando ela falou com as meninas: aquela ali não é a mulher dele, não. Ela não estava me vendo. Ela viu a minha nora e falou: aquela ali não é a mulher dele, não. Isso é pombagira, irmão. Me perdoe quem tem esse hábito, sabe que a pessoa é casada, mas isso é pombagira, isso é demônio. Isso é demônio. Eu orei, falei: Senhor, eu falei: Deus, esquina, onde que é a reia do despacho? É nas esquinas que precisa ser arriado despacho. Ela tá na esquina, paquerando meu marido. Aí comecei a orar para que Deus entrasse com salvação, porque a oração é essa, tá, irmão? A oração não é: mata, Deus, mata. Se eu sou mulher de Deus, desça fogo do céu, consumir 50. Não. Consuma ela. Deus entra com salvação, faz essa menina te aceitar, entra com libertação. Senhor, repreende essa pombagira da vida dela. Claro, coração cheio de ódio. Aí Deus trabalha, vai limpando essa sujeira, porque quando eu oro para abençoar, automaticamente o Senhor trabalha dentro de mim. A menina sumiu, desapareceu, graças a Deus. Deve ter aceitado Jesus, está numa igreja bem próxima da casa onde ela deve estar morando, né? Claro. Mas eu gostaria que você entendesse como o diabo trabalha. Ah, sim, uma coisa que ontem pregando, ontem tinha consagração de missionários, Santa Ceia, tinha entrega de certificado, né? Tinha que pregar, então o próprio Deus corta. Eu em casa orando, eu falei: Deus, eu estava na igreja fazendo a tua obra. Senhor, quantas pessoas foram libertas onde a igreja lotou. Diana falou que eu estava empilhando pessoas endemoniadas, porque a igreja é pequena, né? Eu empilhando, que eu nem vi, que eu desci uma garota, fui arriando uma garota em cima da outra, assim, eu repreendendo, fazendo tua obra, eu faço a tua obra. Como é que é essa situação, essa menina aí, Senhor? Me envergonhando, falou com as amigas, tudo vizinho aqui, Senhor, pelo amor de Deus, o que é isso? O que o Senhor vai fazer? Aí Deus me mostrou em visão uma alguidar, aquele pote que bota, né, as coisas, enorme. E eu dentro desse alguidar. E Deus falou que o próprio Satanás tinha preparado aquela armadilha ali para que eu viesse a brigar com o meu marido. Para que viesse a trazer confusão. Você lembra da primeira história que eu contei? Que o demônio falou: tens tu autoridade para me repreender? Que hoje nós possamos estar vigiando, mesmo que não esteja manifestando. Começa a ficar ligado. Se é uma briga começar do nada, brigas que começam do nada, sem motivo aparente, alguém dentro de casa tem que ficar ligado. Nem sempre vai ser o pastor, nem sempre vai ser a pastora, nem sempre vai ser o diácono, nem sempre vai ser a diaconisa. Às vezes uma criança está mais ligada. Eu lembro que, vocês sabem que eu venho de um segundo casamento, já falei isso. Deus não falou que ia me dar uma terceira nem quarta chance. Deus falou que ia me dar uma segunda chance. Então eu tenho que cuidar desse casamento aqui. Porque Deus não falou que ia me dar uma terceira chance. Quando eu me separei, Deus falou: vou te dar uma segunda chance. Então eu casei. Deus não falou que eu ia ficar divorciando e casando, não, irmão. Né? Então eu tenho que cuidar desse casamento aqui. Tenho que zelar por esse casamento. Tenho que manter ele em oração, jejum, vigilância, obediência.
É do meu casamento, da minha família que eu tenho que cuidar. Eu tenho que ser autoridade primeiro dentro da minha casa. Mas eu estava, minha mãe ficou doente, né? E eu comecei a ir na igreja, na época do R.R. Soares, e em busca da cura da minha mãe. E o pai dos meus filhos começou do nada a brigar muito, mas se levantar muito. E o meu filho Júnior, ele tinha 6 anos. Ele estava tomando café, ele ia para a Universal. Estava indo com 6 anos, o apelido dele era Pastorzinho. E Deus usa até uma criança, como eu falei, às vezes é uma criança que está vigiando, que está prestando atenção, que está ligada. O pai deles brigando comigo, né? Porque eu estava indo na igreja, reclamando e tal. E muita confusão. Aí nós, na mesa, tomando café, o Júnior falou assim, Ih, isso não vai dar certo. Um indo para a igreja, o outro não indo, o diabo vai usar o que não está indo para afrontar o que está indo. Uma criança de 6 anos, né? Na hora o pai dele olhou cheio de ódio, né? Para ele, mas levantou da mesa e saiu. Pode até não ter entendido, achou que era o menino que estava falando. Mas era Deus usando a boca do menino para falar que é preciso vigiar, que é preciso orar mais, que é preciso jejuar, que é preciso repreender sim, mas é que é preciso saber sim como o diabo trabalha. Porque desde Gênesis, o primeiro casal, Adão e Eva, estavam muito bem no paraíso. Deus fez tudo perfeito. Depois que Deus criou a terra, fez as plantas, as árvores, os peixes, depois que Deus fez toda a criação e viu, a palavra fala que Deus foi acompanhando o que ele fazia e falando que estava muito bom, tá bom, tá bom, tá muito bom. Depois que Deus acompanhou, aí Deus fez o homem e a mulher e colocou num lugar perfeito, num lugar de paz. Satanás incomodado com essa família, a primeira família. Satanás incomodado com esse casamento. Satanás incomodado com a união de Adão e Eva. Ele buscou o mais fraco. Eu creio sim que a palavra não relata, mas eu, Márcia, creio que Satanás tentou conversar com Adão, mas não conseguindo ali, ele foi para o outro lado, porque num casamento sempre tem, né, irmão? Não adianta achar que os dois andam espiritualmente igual. Não, sempre tá, às vezes até muda, né? As balanças, às vezes um tá mais espiritual, depois tá menos, o outro tá mais, o outro tá menos, mas dificilmente, às vezes um caso ou outro, né? Porque não somos todos iguais, andam juntinho no espiritual, mas uma hora ou outra discorda. Mas é assim porque somos diferentes. Então foi até Eva. E com a Eva ele já conseguiu, porque a Eva já estava tendo aquela conversa. Irmão, não foi uma conversa de um dia para o outro, não. Satanás não pá, na pancada, não. Eu creio numa conversa que já estava gerando. A gente não foi chamado para estar conversando com o demônio. Veja, aqui em Mateus 4, o demônio falou com Jesus e Jesus falou com ele. E no final Jesus repreendeu. Dentro da igreja, o demônio veio falar comigo. E depois eu, em nome de Jesus, eu repreendi. Porque só o nome de Jesus repreende o demônio, amém? Se alguém se manifestar perto de você, não adianta. Me perdoe, me perdoe. A palavra fala que os filhos de Seva, 7 rapazes, foram repreender demônios em 2 rapazes. 7 rapazes foram repreender demônio em 2 rapazes. Está em Atos, se não me engano. E de 2 rapazes, essa história está em Atos, de 2 rapazes. E eles falaram assim, em nome do Jesus a qual Paulo prega, ou seja, eles não tinham intimidade com Deus. Eles não estavam cheios da presença de Deus. Aí os demônios viraram para eles e falaram assim, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, mas vós quem sois? Esses demônios, que estavam nos 2, deram uma surra nos 7, rasgaram as roupas deles e eles saíram fugindo para não apanhar mais do demônio. Então não adianta. Tem que ser no nome de Jesus e eu tenho que estar cheia da presença de Deus. Eu tenho que buscar essa presença quando eu vou ao culto, quando eu louvo, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu vou aos montes, quando eu leio a Bíblia, a presença do Senhor ela vai entrando dentro de mim, me lavando por dentro, porque a libertação ela tem que ser de dentro para fora. Aí, quando ela vem refletir do lado de fora, é porque realmente já houve libertação do lado de dentro. A libertação, ela não pode ser do lado de fora para dentro, é do lado de dentro para fora. E enquanto eu estou sendo liberta, e é todos os dias, assim, irmão, para sempre, essa libertação é uma coisa diária. Não tem essa, sou pastor, sou bispo, não. Todos os dias é essa libertação, porque enquanto estivermos aqui em carne, é necessária essa libertação.
E com essa autoridade e com o nome de Jesus, não adianta falar em nome de João, de José, de Maria, de Paulo, do seu Francisco, não adianta que o demônio não sai. Se alguém manifestar e você falar em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome da irmã pastora Márcia, em nome da missionária fulana, não sai. Tem que ser no nome daquele que morreu na cruz. Esse sangue que verteu na cruz é a autoridade. Essa morte, um dos propósitos da morte, agora ele tem a chave da morte, da morte, da vida, ele é a autoridade. Então eu tenho que usar o nome que realmente tem autoridade. Só Jesus morreu na cruz, mas veja bem, morreu e ressuscitou. Jesus está vivo, a cruz está vazia. Amém?